Eu sinceramente já não aguento mais chegar aqui no início do vídeo e falar para vocês mais uma derrota do Vasco. Mais um jogo sem vitória do Vasco e contra o Palmeiras já são 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras. Isso é somente um retrato do que é o Vasco atualmente. O Vasco já havia perdido esse jogo do Palmeiras antes mesmo de entrar em campo. O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, se predispôs a jogar metade de torcida ali, 50-50 com o Palmeiras, tirando o jogo de São Januário, que é onde o Vasco tem muito mais chance de vitória, a troco de quê? A troco de mísero 2 milhões de reais, que não paga nem um terço da folha salarial do Vasco. Então o Vasco já havia entregado esse jogo para o Palmeiras, com a atitude tomada pelo presidente do clube, Pedrinho, que não tem pulso firme, não tem moral para chegar e falar, não, vamos jogar esse jogo de São Januário porque os 3 pontos são mais importantes do que qualquer outra coisa. E com o desenho que foi o jogo hoje, ficou claro que se esse jogo fosse em São Januário, o Vasco teria muito mais chance de vitória. O Vasco não fez um jogo ruim, o Palmeiras ganhou no detalhe, o Palmeiras ganhou na jogada que pressionou, uma jogada que pressionou o Hugo Moura, ele acabou perdendo a bola e o Palmeiras fez o gol ali com o Vitor Roque. Outra coisa que era clara também, Vitor Roque estava 12 jogos sem fazer gol, era óbvio que quando ele fosse enfrentar o Vasco, ele faria o seu primeiro gol, ele ia deitar em cima do Vasco, deitar, modo de falar, porque não jogou nada hoje. O Vitor Roque, né, foi anulado pelo João Vitor, que é um zagueiro que a gente sabe que tem suas limitações, mas o Vitor Roque não conseguiu ganhar praticamente nenhuma jogada do João Vitor no jogo de hoje. Mas falando agora sobre futebol, depois desse meu desabafo, e total repúdio ao presidente do clube, Pedrinho, total repúdio também às atitudes, né, do Betinho Segurança, que é muito fácil você bater em um cara que é menor do que você, é muito fácil você bater em alguém que não sabe nada sobre luta, mas uma hora você vai acabar encontrando o seu, que era naquele de torcedor. Vai ter torcedor que é maior, mais forte do que você, que sabe lutar mais do que você, que sabe pelo menos dar um soco e não sai dando soco de qualquer maneira. Mas agora falando sobre futebol, hoje o Vasco poupou o Felipe Coutinho, poupou o Verratti e ainda teve alguns problemas durante a partida. Mas o Felipe estruturou o Vasco hoje em um 4-4-2, tanto na hora de atacar quanto também na hora de defender. Duas linhas de 4 muito bem definidas, ele deixava o Duno Moreira mais à frente junto com o Ryan, fazendo ali uma marcação em cima dos zagueiros do Palmeiras, uma marcação nada forte, uma marcação do Vasco mais com bloco médio, esperando o Palmeiras, pouquíssimo marcando pressão, e colocou o Tietê mais aberto pelo lado direito, deixou o Matheus Carvalho e o Hugo Moura jogando como esses volantes mais fixos por dentro, e quem fechava a marcação pelo lado esquerdo era o Lloyd, formando essa linha do Vasco. Na linha defensiva, ele tinha o Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor na zaga junto com o Lucas Freitas, e na lateral esquerda o Lucas Piton com o Léo Jardim no gol. E esse sistema de jogo 4-4-2 adotado hoje pelo Felipe fez o Vasco fazer uma partida competitiva com o Palmeiras. O Vasco estava conseguindo ser perigoso nos contra-ataques, principalmente com o Lloyd, que infelizmente acabou tendo que sair de forma precoce da partida. Era onde o Vasco conseguiu obter vantagem em velocidade e em questão técnica também. Se ele tivesse continuado no jogo, provavelmente o Vasco teria mais jogadas de perigo com o Lloyd, que estava bem na partida, estava confiante, estava acertando os passes, era um jogador que estava acertando os dribles e estava causando problemas para a defesa do Palmeiras. O Vasco teve a oportunidade de gol, né, que o Lloyd rola essa bola para o Ryan, depois o Palmeiras teve uma chance de gol com o Bruno Fux, jogada muito bem trabalhada do Palmeiras. Essas jogadas ensaiadas de escanteio do Palmeiras são muito bem feitas, quase o Palmeiras faz o gol no Vasco. E na retinha final do primeiro tempo, equilibrado entre as duas equipes, o Vasco perde o gol, né? O João Vitor finaliza até bem, tira do Everton, encobre o Everton, mas o Giai tirou a bola em cima da linha. No segundo tempo, a gente viu o Palmeiras tentando marcar um pouquinho mais forte, né? O time do Vasco, mas o Vasco escapando bem dessa primeira pressão do Palmeiras, mais uma vez em alguns momentos, e gerando essa vantagem para conseguir cruzamentos, para conseguir jogadas de maior perigo. Só que hoje faltou o Verratti dentro da área, faltou um centroavante de origem. O Ryan tenta, se esforça, mas não é centroavante. Ele não tem essa característica artilheira na veia dele. Então o Vasco não tinha uma referência dentro da área, então você até conseguia gerar algumas vantagens para cruzamentos, em jogada de bola parada, jogada de escanteio, jogada até mesmo de cruzamentos com bola rolando, mas o Vasco não tinha essa referência dentro da área, e o time sentiu demais isso no jogo de hoje. Talvez se o Verratti estivesse em campo, poderia ter aproveitado um desses cruzamentos e o Vasco ter feito um gol ali e ter saído na frente do placar, porque teve oportunidades para isso. No segundo tempo a bola passa ali na cabeça do João Vitor. O João Vitor é um zagueiro do quase gol, sempre é quase gol do João Vitor de cabeça, infelizmente ele não tá marcando os gols. O Vasco tava até bem, né, cara? O Luiz Gustavo tinha entrado bem no jogo, o Garrett tava conseguindo dar uma boa movimentação ali também no meio de campo. É claro, o Palmeiras, como é um time forte, como é um time que tem qualidade técnica, vai conseguir em alguns momentos envolver o time do Vasco com triangulações e criar vantagens para criar finalizações pro gol. Mas qual foi o lance que resolveu a partida? O Abel Ferreira provavelmente percebeu essa saída de bola do Vasco, no qual o Hugo Moura abaixava ali para receber essa bola no pé do Léo Jardim, e o Hugo Moura sempre buscava essa bola ou
ou para o João Vitor ou para o zagueiro do outro lado, que era o Luiz Gustavo, ou até mesmo uma bola mais longa quando ele se via pressionado. Só que o Palmeiras mudou a sua abordagem na hora de marcar. O Palmeiras colocou 3 jogadores para igualar contra 3 do Vasco. E aí vocês reparam que quando a bola sai do pé do Léo Jardim para o pé do Hugo Moura, o Richard Rios já vem babando para cima do Hugo Moura, tirando essa opção dele de fazer o lançamento, cobrindo essa bola. O Hugo Moura é obrigado a jogar para o lado. Ele poderia ter jogado essa bola para lateral, para escanteio, que o Vasco não teria levado o gol, mas ele tentou dar o passe. E quando ele tenta dar o passe, você percebe que os jogadores de lado do Palmeiras também que estão fazendo a pressão já estão saltando em cima dos jogadores do Vasco, dos possíveis jogadores do Vasco, para receber a bola. O Estevão rouba a bola, rola ela para dentro da área e sai o gol do Palmeiras com o Vitor Roque. E depois o Vasco até tenta algumas jogadas, mas com muita dificuldade de criar. O Palmeiras abaixou mais o seu bloco de marcação, entregou a bola para o Vasco, e o Vasco hoje estava sem sua principal jogada, que são cruzamentos para a área. E como o time do Vasco é um time sem técnica, um time hoje com a ideia de jogo tentando ser modificada pelo Felipe, é um time que tem poucos mecanismos de jogo para conseguir quebrar a defesa do Palmeiras. E aí também entra o Adson, entre alguns outros jogadores que já são mais reservas do reserva. No final do jogo entra o Alex Teixeira, e aí com essas peças fica mais difícil ainda do Vasco conseguir criar alguma jogada, alguma coisa que vai fazer o Vasco fazer o gol. No final das contas o Palmeiras vence. O Palmeiras ainda teve mais chance de contra-ataque no final, mas para pontuar, né, no final das contas, assim, o Vasco fez uma partida equilibrada com o Palmeiras, mas acabou perdendo no detalhe mais uma vez. O tal detalhe que vence o jogo, o detalhe também de tirar essa partida de São Januário. Por que eu falo esse detalhe de tirar o jogo de São Januário? Porque se esse jogo é em São Januário, da forma que foi, o Vasco poderia ter obtido um resultado melhor, uma vitória ou um empate. Enquanto o Vasco não jogar em casa contra Palmeiras, contra Flamengo, contra essas equipes que são muito mais fortes tecnicamente do que o Vasco não consegue nem igualar a partida nesse fator casa. E aí fica aí a nossa cobrança pro presidente do Vasco, Pedrinho, que sempre toma as decisões muito bem feitas, né? Tomou que decisão ótima, né? De jogar meio a meio contra o Palmeiras em Brasília. Brasília, um campo que o Vasco venceu uma vez na vida. Uma vez na vida, e não é culpa da cidade, não é culpa dos vascaínos que moram em Brasília, é muita culpa do Vasco ter um time ruim, mas também é claro, não sei, né, cara? A gente que acredita em todo tipo de coisa, tem alguma coisa ali que prende o Vasco em Brasília, a bola não entra, a jogada não acontece. Tu viu hoje até o lance do Giai. Vamos ver como é que foi mais uma derrota do Vasco pro Palmeiras. Irmão, já não aguento mais perder pro Palmeiras. Sem brincadeira. 10 anos sem ganhar do Palmeiras. É uma vergonha. E Pedrinho, você faz parte dessa vergonha, porque hoje o Vasco poderia ter ganhado se não tivesse vendido o mando de campo, se tivesse o centroavante reserva ali no time, tivesse mais opções. Tem essa finalização aí do Nuno, que fica travada, depois ele acaba até sentindo o pé, porque acabou dividindo essa bola ali com o M. Martins do Palmeiras, mas não foi um lance de falta não. Ele bateu ali na bola, depois a bola ficou estourada. Lance de falta pro time do Vasco. O Vasco começou bem o jogo, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo, o Vasco não fez um primeiro tempo ruim, nem um jogo no completo ruim. O Vasco equilibrou a partida hoje com o Palmeiras, que é uma equipe melhor tecnicamente, que é muito mais bem treinado do que o time do Vasco, tem um técnico há muito mais tempo do que o Vasco. O Vasco tem essa chance com o Lucas Freitas de cabeça, ele acaba cabeceando essa bola pra cima, né? É o que eu falo pra vocês, o Vasco é o time dos quase gols de zagueiros. Os zagueiros até ganham as jogadas, mas nunca conseguem marcar os gols, e é complicado, cara. Jogada aí do Estevão que estava impedida, né? O Léo Jardim já ia fazer defesa, mas estava bem à frente o Estevão quando ele recebe essa bola. O Palmeiras estava tentando, né? E estava conseguindo encontrar alguma vantagem. Quando o Vitor Roque faz a movimentação nas costas do João Vitor e entra ali também o Paulo Henrique. Essa bola estava entrando no início da partida. Depois o Vasco até conseguiu corrigir isso. Tentativa de chute aí do Richard Rios, que essa bola vai para fora. Cara, essa bola aqui do Lloyd. Tu tem que fazer o gol, Lloyd. Jogou bem, cara, infelizmente se machucou, mas tem que fazer o gol, né? Tem que ir decidido pra aquela bola ali. Nem que tu tente, sei lá, um voleio maluco, alguma coisa, mas finaliza ela, cara. Boa jogada do Lloyd, vence ali do Giai, vence do Gustavo Gomes, rola pro Ryan e o Ryan bate mal. Aqui é um ponto que o Ryan vai precisar melhorar, cara. O Ryan bate essas bolas, elas saem fraquinhas, saem mascadas. E aí não tem como ir no gol, né? Não tem como gerar perigo uma bola fraca. João Vitorino bem nesses duelos contra o Estevão, contra o Vitor Roque. Hoje o João Vitor fez um bom jogo. Tava precisando de um jogo bom. Infelizmente o resultado não veio pro Vasco, mas a gente não pode só olhar o resultado. Hoje foi um bom jogo do João Vitor. Essa chance aí perdida pelo time do Palmeiras. O Bruno Fux finaliza essa bola que vai pra fora, né? Ele não conseguiu dar direção a essa bola. Ele até deu uma boa força, mas não deu direção. Jogadinha ensaiada do Palmeiras que o Vasco era para estar mais esperto. Bola nas costas do João Vitor.
Ele conseguiu bem tirar de cabeça e já começam a vir os problemas de lesões no time do Vasco. O Vasco já estava ali com o Lucas Freitas na zaga, que é um reserva do Maurício Lemos. Tem que entrar o reserva do reserva, que era o Luiz Gustavo, que não fez um mau jogo. Mas a jogada ensaiada do Palmeiras, que sai um chute para trás do Gustavo Gomes, mas chute muito mal, né, para cima ali, não gerou perigo ao gol do Vasco. O Palmeiras era mais perigoso nessas jogadas de bola parada, porque com a bola no chão o Vasco até estava marcando bem. Tentativa do Estevão, que hoje não levou uma vantagem ali sobre o Piton, né, claro, deu assistência, mas em outros jogos recentes o Estevão era um perigo maior ali em relação ao Piton. Mas o Piton hoje até fez um bom jogo, gostei da partida do Piton. E aí o lance, cara, que é o que eu falo pra vocês, tem que exorcizar esse time do Vasco. É lances que só tem um jogador aqui salvando essa bola em cima da linha porque é contra o Vasco. Se fosse o Palmeiras contra qualquer outro time, já ia estar aqui. Não ia estar ali, irmão, salvando essa bola em cima da linha. E aí quando você já tá comemorando o gol ali, cara, vou comemorar o gol, o Jair vai lá e tira, ainda acerta, né, a bicicleta, que ele poderia errar, poderia furar, poderia bater errado na bola, a bola entrar, mas as coisas dão errado pro Vasco, infelizmente. Então o Vasco teve boas oportunidades ali no primeiro tempo, né, equilibrou o jogo contra o Palmeiras, o Vasco sentiu que dava pra ganhar. Tem essa jogada do Nuno no início do segundo tempo, que ele domina muito bem, domínio bonito do Nuno na ponta da chuteira, busca cruzamento pra área. Foi um Vasco que foi sentindo, cara, dá pra ganhar esse jogo, dá pra ganhar esse jogo. Hoje foi um Vasco, pelo menos, que não jogou com medo, né, do Palmeiras. Essa bola desvia, né, e vai na direção do gol. Grande defesa do Léo Jardim. A bola é fraquinha ali no gol, mas, cara, um desvio pode matar o goleiro. Ele quase matou contra o Vasco, né? A bola desvia no Matheus Carvalho, tava indo no ângulo, chute aí do Martínez. Mas o Léo Jardim fez uma boa defesa. Mas a jogada ensaiada aqui do Palmeiras aqui, cara, esse lance aqui foi escroto. Provavelmente eu não vou conseguir passar pra vocês o lance que o juiz marcou falta do Luiz Gustavo em cima do Vitor Roque. Um lance assim completamente inexistente, que não houve falta nenhuma. Aí eu cobro assim um jogador brasileiro, né, cara? Como é nojento você ver um jogador jovem simulando esse tipo de falta, querendo levar vantagem, tudo na malandragem. E nesse mesmo lance o Hugo Moura é seguro pelo jogador do Palmeiras. Isso aqui sim é falta, mas o juiz não dá. Do próprio Vitor Roque, né, que reclamou de uma falta inexistente anteriormente do Luiz Gustavo. E aí esse chute vai pra cima do Piquerez, mas o Palmeiras com muitas jogadas ensaiadas, né? Finalização do Richard Rios nessa cobrança de falta, que a bola vai sem muito perigo, né? O Palmeiras é um time mais bem treinado e mais qualificado tecnicamente, com investimento hoje muito maior do que o do Vasco para essa temporada. Essas coisas pesam. Aí o lance do gol, né? Que eu falei para vocês aqui, ó. Olha, o Estevão já saltando ali aqui na marcação, contando com a pressão bem sucedida do Richard Rios. E o Hugo Moura é um jogador que até é um volante que tem um bom passe, mas ele não tem essa capacidade de girar em cima dessa pressão, proteger com o corpo e girar e sair jogando. O Hugo Moura tem pouco essa capacidade. O Estevão recupera a posse de bola e aí o Vitor Roque, sem goleiro, vai lá e faz o gol já, né? O que era para ter sido executado nesse lance? Era pro Hugo Moura, ou até mesmo o Vasco, vendo essa pressão do Palmeiras. É claro que tudo é treinado, né? O Vasco teve pouco tempo de treino, estava funcionando anteriormente na partida, mas o excesso de confiança faz você ir ao erro, e o Vasco errou, perdeu o jogo, tentando sair jogando. O Vasco quer contratar o Fernando Diniz, que é um técnico que sai jogando de trás, mas que trabalha isso muito bem, né? Sempre tem opção de passe. Aí o passe errado do Hugo Moura custou. Pelo menos seria um pontinho aí pro Vasco. Eu acredito que se o Palmeiras não fazer esse gol, não faria mais na partida. Depois o Hugo Moura salva nessa bola, né? Que já é o Vasco em uma exposição, que era o que o Palmeiras também queria. O Vasco se expondo para contra-ataques, para o Palmeiras recuperar essa bola, conseguir ligar uma transição rápida. Tentativa de chute para cima do Palmeiras. E aí o Vasco teve muita dificuldade de criar situações de gol depois que levou o gol do Palmeiras, né? Tem esse lance do Vitor Roque, eu volto a falar pra vocês, cara. A cultura do jogador brasileiro é de qualquer encostãozinho, ele cai e ele pede falta. E ele se julga no direito de falar que isso é falta, cara. O João Vitor ganhou ali na disputa de corpo. Eu sei que o Estevão chuta o chão, né? Ele vai cruzar, se chuta o chão, se atrapalha, cai todo torto ali. Mas foi isso, cara. O Vasco fez um jogo hoje honesto. Teve essa chance aí do Flaco Lopes, no erro também do Vasco, novamente puxado de contra-ataque do Palmeiras. O Palmeiras se talhou pro contra-ataque depois que o Vasco ficou atrás do placar e teve que se lançar, né? Ficou muito exposto.
E eu acho ainda que o Felipe matou o time do Vasco quando ele tirou o Matheus Carvalho e colocou o Alex Teixeira. Ele tirou um jogador de meio de campo, depois o Palmeiras volta a ter o controle do jogo no meio de campo, porque o Vasco tinha um jogador a menos. Afinal das contas é isso, mais uma derrota do Vasco, é torcer mais um ano aí, né? Infelizmente, um ano que se desenha difícil pro Vasco, por conta desses resultados no início do campeonato. Hoje era um jogo importantíssimo de você pontuar contra um candidato ao título, mas eu volto a repetir. O Vasco vender mando de campo é algo inaceitável. Eu nunca vou aceitar esse tipo de coisa de um time grande como o Vasco. E às vezes me dá tanta raiva do cinismo do presidente do Vasco, Pedrinho, que vem em entrevistas e fala ali, por exemplo, cara, que é perseguição política, que são pessoas querendo tumultuar o clube. Não, cara. São vascaínos. Pessoas que torcem e amam esse clube. E que não suportam mais ver o Vasco perdendo para Palmeiras, para Flamengo. Que não suportam. São 10 anos ali sem ganhar esses dois no Campeonato Brasileiro. Pra tu ver o nível hoje que se encontra o Vasco e você vender mando de campo. O Vasco não tem um centroavante reserva pro Verratti. O Vasco não tem jogadores à altura no banco. O Vasco até agora não tem um técnico. Tudo no Vasco é demorado. A gestão do Pedrinho é problemática e merece ser criticada. Essa é a grande verdade. Mas é isso. Eu fico nessa. Abração do Francisco. Nós.